Olá, turma. Então, a aula de hoje é especificamente sobre protocolos, revisão de protocolos, tá? E principalmente a parte de análise de imagens. Então, lembrando que o protocolo de coluna lombar é um dos protocolos mais realizados, né? O protocolo deve ser realizado seguindo as especificações do equipamento, seguindo, claro, as variações que forem propostas também pela equipe médica, tá? Aqui, basicamente, eu coloquei para vocês um protocolo relacionado ao manual do equipamento. Então, basicamente, a gente está fazendo o que o equipamento GE-Lunai recomenda, o que é muito semelhante a outros equipamentos também, como o Logic. Mas lembrando que esses protocolos podem sofrer variação de acordo com o local de trabalho. Para fins didáticos, né, de aula, a gente considera o que está aqui como o protocolo, de fato, padrão. Então, primeiro aqui, importante o alinhamento do paciente, né? Então, sempre deixar o paciente alinhado ao PMS da mesa, né? Então, aquela linha imaginária, né, da mesa. É importante que esteja com os membros superiores estendidos ao longo do corpo, de preferência afastados. Pode até sugerir que o paciente coloque esses membros superiores apoiados acima do tórax, mas tem que tomar cuidado para que esse paciente não relaxe isso e, com o tempo, acabe deixando os mãos e antebraços na região da leitura, né? É importante lembrar que para fazer o posicionamento correto da coluna lombar, a gente precisa usar um bloco de apoio, tá? Esse bloco geralmente já está disponível no serviço de DO, e esse bloco de apoio tem por objetivo alinhar a base da coluna lombar, né? Então, deixar essa coluna lombar, né? Tirar aquela curvatura anatômica, né? Deixar ela totalmente apoiada sobre a superfície da mesa, tá? Aqui o ponto em vermelho representando o laser. Deixa eu até usar um laser aqui também. O ponto vermelho representando o laser. E, de fato, onde a gente inicia o exame, tá? Então, aqui a nível de L5, a gente inicia o exame. Conforme vai passando L4, L3, L2, L1, acabou a coluna lombar. Mas é extremamente importante lembrar que esse exame só é concluído quando a gente visualiza 1/3 aí da T12, tá? Então, é para ter certeza que de fato acabou a região lombar. E para também ficar claro que esse paciente não tem uma vértebra a mais, né? Então, eu tenho que ver 1/3 da T12. E como eu sei que de fato eu estou vendo a T12? Que é a T12, a gente vai saber que é ela quando a gente observar os arcos costais flutuantes ou as costelas flutuantes. Então, a gente percebeu, conseguiu ver T12 e de fato visualizar, né, que os arcos costais estão se originando dela. Essa é a comprovação de que acabou o exame de coluna lombar. A gente já está aí praticamente na coluna torácica. E aqui um exame mostrando isso, tá? É importante lembrar que também nesse exame deve-se incluir as cristas ilíacas, né? O topo dela é importante que sejam, né, incluídos, como a gente observa aqui também na imagem, para a gente saber que a gente está aí a nível de L5. Então, toda vez que eu vou analisar uma imagem, eu tenho que entender, tenho que visualizar se essa imagem está alinhada e se tem artefatos. Então, são as coisas mais simples, iniciais. Como eu sei se está alinhada? Então, geralmente, a mesma quantidade que eu estou vendo de tecido partes moles na direita, eu tenho que observar a esquerda ou o contrário, né? E também a gente observa os alinhamentos pela altura das cristas ilíacas, tá? Então, a gente percebe que, opa, um aqui está um pouquinho mais elevada que a outra. Então, a gente vai alinhar, verificar esse alinhamento lá no paciente, né, fazer o alinhamento dele, e se de fato o paciente está alinhado, mas esse desalinhamento na imagem ainda persiste, é um indicativo de que, de fato, o paciente possivelmente tem ali alguma escoliose, algum desvio de coluna, tá? Mas isso, de fato, tem que ser verificado, porque senão o médico pode entender que esse paciente simplesmente foi mal posicionado. Então, o profissional ele tem que certificar de que o posicionamento foi bem feito sim, e que se ocorre algum desalinhamento na imagem, isso aí é decorrente à anatomia do paciente. E é importante que seja realizada, né, ao você realizar esse exame, você verifique se de fato pelo menos vão ter 2 vértebras possíveis de leitura. Ou seja, às vezes você realiza o exame e observa que o paciente está cheio de prótese ou de artefatos metálicos na coluna. Então, pelo menos 2 vértebras dentro de L1 até L4, a gente precisa que elas sejam possíveis de leitura. Se não forem possíveis, aí a gente vai ter que partir para a leitura de outras regiões. Lembrando que os ROIs, né, são a região de interesse representado por essas linhas. Esses ROIs precisam estar bem alinhados, eles têm que estar bem no meio aí do disco intervertebral, não pode estar cortando vértebras, né, tem que estar bem ao meio do disco intervertebral. Aqui um exemplo bom, né.
E, claro, se o paciente tem alguma angulação nesse corpo vertebral, esse ROI precisa acompanhar essa angulação. E aqui as ferramentas laterais que permitem a gente manipular o ROI, né, região de interesse. Tá? Então aqui a gente consegue observar, né, a posição, né, de fato a participação aí de T12, né, e a presença aí dos arcos costais flutuantes. E esse paciente a gente observa que ele foi melhor alinhado, né. Tá? E aqui algumas possibilidades. Então, às vezes, o paciente ele tem uma série de condições patológicas que tornam difícil a gente achar de fato ali o disco intervertebral e colocar esse ROI bem alinhadinho ao meio. Então, por isso, a gente tem a ferramenta de imagem, que geralmente é representada por essa lupa, né? Metade branca e metade preta. Então, quando a gente clica nessa ferramenta de imagem, e aí quando a gente clica, abre essa lupa, a gente vai ter opções aí de brilho e contraste. Conforme a gente mexer, manipular no brilho e no contraste, a gente vai poder obter uma imagem como essa. Lembrando que o objetivo dessa imagem não é diagnóstica, é uma imagem que foi manipulada somente para ficar fácil de localizar os discos intervertebrais. E, a partir daí, posicionar corretamente os ROIs. Tá? Então, o ROI de L2 agora está posicionado corretamente para essa imagem, porque ele está acompanhando ali a situação da vértebra. E claro, depois que eu terminar de posicionar os ROIs, eu volto ao normal, né? Cancelo esses efeitos de brilho e contraste. Como eu já mencionei, né? Vértebras que possuam alteração morfológica, né? Estrutural, ou tem algum artefato, essa vértebra precisa ser removida, né? Não pode ser incluída na leitura. Tá? Então, se a gente tem uma vértebra que tem lá um pino ou algum objeto metálico devido a um processo cirúrgico, eu não posso incluir essa vértebra na leitura de densitometria, porque o material metálico tem alta densidade e, consequentemente, vai elevar os valores de densidade mineral, porque o equipamento vai estar lendo aquele metal como se fosse estrutura óssea. E vai falar que, olha, o paciente está muito bem, quando, na verdade, aquilo não representa a condição real do paciente. E lembrando que não é possível, se você observar o paciente e você vê que lá das L1, L2, L3, L4, só tem uma, sei lá, só L4 é possível de leitura. As outras são com artefato, né, tem próteses, enfim, né, pinos metálicos. Então só tem uma vértebra de leitura. Não adianta dar sequência para esse exame, relatar todo esse exame, porque de fato eu preciso de outra região de leitura. Densitometria óssea é um método quantitativo, então eu sempre preciso comparar. E se eu tiver apenas um ponto de leitura, eu não consigo comparar. Então aí eu vou ter que fazer uma leitura de um outro sítio, de uma outra região anatômica, fêmur, antebraço, enfim. Aqui são os pontos, a gente já mencionou, mas só para lembrar que são as áreas de contorno real, né, mais importantes. A gente pode fazer isso para ver se de fato o densitômetro está lendo só mesmo que é osso. Aqui, quando eu quero ver outros tecidos, né? Então, eu quero ver os pontos para tecido. Então, o que o meu densitômetro está entendendo que é de fato um tecido? Aí eu vou lá, seleciono essa opção tecido, e eu vou ter uma mancha verde aí contornando que o densitômetro, que o equipamento está entendendo como tecido. E aqui, quando a gente tem algum artefato, a gente vai riscar essa vértebra para que, de fato, ela não seja lida, né? Então, ela vai ficar aqui com uma observação indicando que ela não está sendo incluída na leitura. Porque ela tem um artefato, vou desconsiderar. Mas ainda o exame é válido porque eu tenho 1, 2, 3 vértebras possíveis de leitura. Muito bem. Aqui também sobre limites e contornos dela, né, que a gente já mencionou. Quando eu quero ver exatamente o que o equipamento está considerando como estrutura óssea, então é só colocar nessa opção de pontos, né, e ir lá para limites e contornos, e aí a gente consegue ver o que o equipamento está desenhando ali, considerando como uma parte óssea. Então, só lembrando que eu coloco algumas observações da Federação Brasileira de Geriatria e de Obstetrícia, né? E, basicamente, eles colocam aqui, principalmente, né, quando a gente tem as vértebras de L1 a L4, elas constituem o segmento padrão do que vai ser avaliado. Então, quando eu falo de protocolo de coluna lombar em densitometria, eu quero avaliar L1 até L4, tá? Lembrando que, no mínimo, 2 dessas 4 vértebras, pelo menos 2 precisam ser pontos passíveis de leitura. Tá? E quando eu tenho alterações degenerativas, né, 1 ou 2 vértebras podem ser excluídas, né, além do artefato, quando a vértebra está muito degenerada,
mas lembrando que eu preciso aí estar sempre acompanhando os critérios da Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, tá? Lembrando aí que a sociedade é de fácil acesso, né? Eu já devo ter colocado o link para vocês nas referências. Essa sociedade ela sempre estabelece atualizações para a densitometria clínica.